Bom dia, amada igreja do Senhor. Aleluia! Bom dia, internautas, amigos. Eu saúdo a Igreja Santa do Senhor dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém? Por isso estamos o quê? Alegres, aleluia! O nosso Deus, Ele é poderoso. Ah, Jesus, receba toda a nossa gratidão. Você pode dizer isso para Jesus? Receba toda a nossa gratidão. Amados, abençoado Marcos de Laranjeira, levanta as mãos. Ele está muito feliz. Ele, essa semana, se tornou vovô. É lindo, lindo neném. O tema da nossa mensagem: onde a verdade é lançada na lama, a fidelidade de Deus e a persistência de Deus, servos, trazem o quê? Esperança. Nesse tema, já entendemos o que o Senhor quer nos falar. Vocês podem repetir o tema, por favor? Vamos lá? E a persistência de seus servos trazem esperança. Tem um porém. A persistência, não pode desistir. O texto básico, versículo 1 a 13. Palavras que Jeremias anunciava, Jeremias, o profeta, a todo o povo, dizendo: vamos entender cada versículo, o que o Senhor quer mostrar à igreja. O pregador, ele exorta, edifica, amém? Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de peste. Mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, que é Jeremias, que estava profetizando que Deus mandou, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos do todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Olha o julgamento. Disse o rei Zequedias, o rei: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Versículo 6. Tomaram então a Jeremias e o lançaram aonde? Na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Versículo 7. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope eunuco, que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou. Sempre Deus usa algo, né, amados? Ó rei, Senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome.
pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei, aí ele mudou, Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Olha como Deus usa. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali, olha o cuidado de Deus, para ele não se machucar, umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou o quê? No átrio da guarda. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, o nosso chamado, Senhor, é santo, porque fomos vocacionados por Ti, Senhor, para este novo pacto, a graça genuína de Deus. Com os olhos iluminados, Senhor, recebemos a palavra com temor e tremor, certo, Senhor, que nos dará crescimento espiritual e maturidade para a Tua glória, Jesus. Sabemos, ó Pai, com a sabedoria que já nos foi dada e com a autoridade da Tua palavra, nós liberamos, Senhor, a unção de Deus sobre nossas vidas para entendermos o Seu recado. Paizinho, eis-me aqui, usa-me como um canal do Teu fluir, e o povo de Deus e os internautas digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Amada igreja, irmãos, ovelhinhas e internautas, vamos ver uma história linda e real do profeta Jeremias aos anos 640 antes de Cristo. O profeta Jeremias, ele viveu num período de intensa turbulência. Judá, o reino do sul, ele estava em um estado, o país ali, a nação, de deterioração e desintegração, marcado por uma profunda idolatria e apostasia do povo. Precisamos primeiro entender o contexto desta passagem que Jeremias estava vivendo. Pay attention. Ninguém pode entender nenhuma passagem da palavra de Deus, sequer, se não entender o contexto que está lendo. Amém? Qual era o contexto panorâmico, bíblico, daquela época na nação? Era um contexto de caos. Seus reis conduziram a nação para a ruína. Os líderes, inclusive seus colegas sacerdotes, haviam se voltado para a idolatria, para a apostasia, e o coração do povo estava ali endurecido, corrompidos. Temos que ter cuidado, que às vezes nós corrompemos o nosso coração e nem sentimos. Todos conhecem que idolatria, quando se coloca alguém no trono acima de Deus, ou crer em imagens. Agora, a apostasia é aquele que conhece Deus, a sua palavra,
e vira as costas, seguindo o quê? Outros caminhos, ou perde o primeiro amor, não tem mais vontade de estar na casa do Pai, em comunhão, adorando ao Senhor. E Jeremias, o mensageiro de Deus, ele foi um homem solitário. E a sua missão ali, frequentemente ele era perseguido e mal compreendido. Suas mensagens eram claras, sabe de quê? De exortação. Conduzir Israel ao arrependimento e alertá-los sobre o iminente juízo que seria o cativeiro de 70 anos nas mãos da Babilônia, como nós vimos. Ele exortava a abandonarem a apostasia e os cultos pagãos, mas a maior parte dos seus conselhos não foram seguidos. Às vezes eu penso, fazemos gabinete pastoral, mandamos devocional, estamos sempre com o coração aberto às ligações, dando conselho, e muitos não seguem. O que aconteceu com Jeremias? Ele foi banido do templo e rotulado, como nós vimos, de traidor pelos violentos e ímpios dirigentes, inclusive sacerdotes. Eu vou falar uma coisa. Todo país responde pelos pecados e pela impiedade dos seus governantes. Exatamente hoje, nos nossos dias que está passando no nosso Brasil, não é verdade? A palavra de Deus, ela não muda. O país está respondendo pelas corrupções. O país está respondendo pelas misérias, saúde pública, respondendo pelo tráfico de drogas, pelos crimes, imoralidades, impiedade dos seus governantes. É o que a gente vê, é o que estamos vendo. Não é verdade? E o que a gente faz? E o que Jeremias fez? Amados, ele chamou o povo ao arrependimento, a fazer algo. Amados, o povo e alguns líderes estavam ali apóstatas, estavam distantes. Um povo que estava fraco, que havia se manifestado a idolatria, distante de Deus. E eu faço uma pergunta a todos nós, amados irmãos. Como é que está o nosso povo? Hein? Como é que eu e vocês vamos encarar frente a toda essa impiedade, vistas que vivenciamos dia após dia? Toda maldade que está diante de nós. Vocês estão vendo isso, não? Nós precisamos ter autoridade espiritual, amém? Para encarar toda esta situação que está nos assolando. Posso falar aqui, mas uma das coisas, foram muitas coisas, muito ataque, agosto e setembro, na minha vida, e uma das coisas
impiedade. Não pode fazerem, estão querendo. Se nós comportarmos como um povo fraco, sem vida de oração, sem compromisso com Deus, faltoso aos cultos, vamos ser tragados por essas impiedades. E não vamos fazer diferença nenhuma de trigo e joio. É um desafio. Ou nós fazemos diferença, ou nós fazemos diferença. Amém? Amém. No reinado de Zequedias, se destacou por sua indecisão, por sua hesitação. A cidade estava sob um cerco cruel pelos babilônios. E Jeremias, o profeta, que já havia sido espancado e colocado na prisão, continuava a aclamar a mensagem de Deus, mesmo sob grande risco pessoal. E os príncipes oficiais estavam cegos pela arrogância. Eu sou um Deus, D minúsculo. Pelo desejo de manter falsa esperança ao povo. E neste cenário de corrupção, de perseguição, de um povo à beira do abismo, é o que desenrola o drama do profeta Jeremias na cisterna. Com esta introdução, digo, em nossa jornada pela fé, não é raro encontrarmos em situações onde a verdade é silenciada. Digam, onde a verdade é silenciada. Onde a integridade é atacada. A integridade, ela é atacada. E onde a esperança parece escorregar, só aparece entre os dedos. Estamos vendo um quadro atual de cada um de nós, ou não? A vida do profeta Jeremias ressoa profundamente com essas experiências humanas. Ele era filho de um pastor sacerdotal. Está na palavra que vamos ver. Ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe para ser profeta. Ele queria fugir disto, ele não queria. Mas quando Deus escolhe, chama, vai além da nossa vontade. Aleluia! E Deus pode estar chamando você, não apenas o que você é hoje, mas o que você possa ser para o crescimento da obra de Deus. Eu vi pouco amém. Ser um líder de uma célula, evangelizar, e tudo será para a glória do Senhor, e Ele contempla os corações. Você crê nisto? Amém? Imaginem a cena. Jerusalém está cercado de fome. Jerusalém está cercado do desespero. E no meio desse caos, um profeta de Deus não é visto como um mensageiro de salvação, mas como inimigo interno, um traidor e julgamento errado sobre o profeta de Deus. Ele prega a rendição como uma única forma de salvar vidas. E a mensagem do profeta Jeremias é considerado enfraquecedora,
uma mensagem, não falou comigo. É assim, ó, a Bíblia não muda de Gênesis a Apocalipse. Cada um, Deus usa de um jeito para falar a tua vida. E o rei Ezequias, um homem dividido entre o temor de Deus, mas ele deixou o coração dele corrupto, com medo dos seus oficiais. E ele foi ouvindo. O que aconteceu com ele? Fraqueza. O ser humano não está longe disso. E permite que o profeta de Deus seja lançado em uma morte lenta e agonizante. Meu Deus, olha como chegou o ponto desse rei. Mas eu gosto do mais de Deus. Amém? Contudo, nesse abismo, é que a providência de Deus se manifesta de uma forma inesperada, através de um homem de origem estrangeira que se levanta para fazer a diferença do resgate de Jeremias. Foi grande o galardão deste homem diante de Deus, hein? Foi um milagre e o testemunho, primeiramente, porque Deus usou a soberania de Deus, que opera mesmo nas circunstâncias mais sombrias, e da coragem de poucos de fazer o certo quando todos os outros falham. Vamos dar glórias a Deus? Temos testemunha de um servo fiel, e ele estava tão desesperado que colocou o chumbinho ali do lado da Bíblia e disse: agora eu me mato. Pegou um ônibus, foi para outro estado, e a gente ali em oração, porque temos que orar, temos que clamar, temos que ter amor pelo próximo, amor pelo irmão. Ele não está longe da gente, não. E quando chegou lá, o Senhor não permitiu. Ele voltou no mesmo ônibus, com vida. E o Senhor está restaurando. Amados, são testemunhos que nós não falamos muitas vezes. Vocês não sabem o que é estar deste lado. Todos nós aqui, não tem um aqui que não tenha problema. Tem alguém aqui que não tem problema? Todos têm. E nós temos os nossos e dos irmãos, porque Deus assim escolheu. Deus escolheu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, outros para evangelizar, outros para ter o dom da palavra, outros para ter o dom de tocar. Amados, vamos em Jeremias 38, do versículo 7 ao versículo 13. Vamos novamente, porque o Senhor está O Senhor está falando aos nossos corações, amém? Obrigada. Versículo 7. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco, que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, esse profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha. Morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem ao rei Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou-lhe dali umas roupas usadas e trapos, e o desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas, esses trapos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias o fez.
puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Vamos dar glórias a Deus? O Senhor não livrou somente Jeremias, não. O Senhor nos livrou de muitos que até vocês não viram. Você tem experiência de livramento de Deus na sua vida? Levante suas mãos. Então vamos à frase, peteixam o que o Senhor, nesta frase, prestem atenção. Em meio à perseguição implacável da verdade e à fraqueza humana diante da pressão, quem é que não tem pressão aqui? No dia a dia, meu Deus, no dia a dia temos pressão. Saiba que há o quê? Fidelidade de Deus se manifesta através de canais o quê? Improváveis. Olha, eu hoje tive essa experiência, canais improváveis, operando salvação e preservando seus servos que corajosamente permanecem firmes em sua palavra. Vocês querem novamente introduzir, mentalizar esta frase? Então todos nós podemos ler juntos? Vamos? Operando salvação e preservando seus servos que corajosamente permanecem firmes em sua palavra. Vamos dar glórias a Deus, a Jesus. Vocês entenderam o resumo? Dê glórias a Deus, porque Ele está contemplando o que tu passas e está no teu coração. Aleluia. Vamos, e vimos, amados, 38, Jeremias de 2 a 4. Versículo de número 2, 38, Jeremias. Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome de peste, mas o que passar para os caldeus viverá. Deus estava falando e ninguém acreditava, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Primeiro, o que diz esse versículo? A condenação da verdade e a fraqueza, a impotência do rei Zequedias, ele o quê? Lavou as mãos. Olha o que uma mente enfraquecida, uma mente impotente, ficou olhando, teve temor. Vamos, Jeremias 38, versículo 6, estamos agora dessecando, né? Estamos agora introduzindo os versículos, porque a palavra de Deus fala até o dia de hoje. Graças a Deus, amém? 38, versículo 6. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. O abismo do desespero. E como vimos no versículo 7 a 13, quando tudo parecia perdido, quando a escuridão da injustiça era total, Deus levantou um libertador. Em quaisquer situações que você possa estar vivendo, mas eu não estou na lama, eu não estou na cisterna, mas eu estou passando este problema assim, 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 assim. Para mim é impossível, mas para o meu Deus não é impossível. Eu estou inclusa nisto. Não será impossível para nós. Não será. Para nós, nem para você, internauta.
esse libertador não veio em meio dos poderosos de Judá, não. Ele veio de um homem simples, da Etíope, um servo de Deus. Ele teve coragem de ir ao rei. Ebed-Meleque era um estrangeiro, não possuía uma integridade moral notável. E ao ouvir sobre o destino do profeta Jeremias, ele não hesitou. Amados, temos que amar o próximo como a ti mesmo. Se fosse alguém da sua família. Ele foi ao rei Zequedias. Ebed-Meleque apela não apenas à justiça, mas à compaixão e à lógica. Mas o faz com uma motivação nobre. Jeremias 38, versículo 9 e versículo 10. Ó rei, Senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram, Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna no lugar onde se acha, morrerá de fome. Ele se apiedou, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem ao rei, a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Deus mudou a situação. Graças a Deus, nesse versículo vemos a ação corajosa e a proteção de Deus. Deus usou, eu vou te usar, você vai lá, amados, e ele foi. Para a surpresa de todos, o rei Zequedias, que momentos antes havia demonstrado sua total fraqueza. Ah, mas eu não sou fraco. Certas situações. Não, amados, somos falhos. Impotência. Mas Deus é soberano, Ele diz: eu tenho cuidado de vós. E ali, a vontade de Deus se cumpriu no propósito. Meu Deus, mas Deus tinha um propósito que isso acontecesse? Sim, às vezes a gente não entende. E o rei Zequedias ordenou que tomassem 30 homens e tirassem Jeremias da cisterna. Você está crendo nesta palavra? Estão crendo? Em poucos minutos, o profeta Jeremias estava salvo e livre. Dê glórias a Deus. Quantos livramentos o Senhor te deu e você não viu? Aleluia. Podemos ver a providência de Deus. Ele não abandona seus servos fiéis. Ele não abandona, diga, ele não abandona, mesmo quando o mundo conspira contra nós. Você recebe esta palavra? Eu recebo, Jesus. Esta passagem nos lembra que a verdadeira fé e coragem não conhece fronteiras. Digo algo para a igreja. Precisamos aprender o que significa, vocês vão repetir a palavra, consciência do chamado de Deus. Repitam. Vocês têm consciência do chamado de Deus? Vocês têm? É para refletir. Toda esta mensagem é para reflexão. É Deus que fala, é o Espírito Santo que trabalha. Somos somente um canal, como Jeremias foi para aquele povo. Ou seja, o profeta Jeremias tinha convicção do chamado de Deus com autenticidade, postura de servo e persistência. Eu e meu filho, amados, se não tivéssemos essa convicção de chamado, já tínhamos desistido. Não é verdade, meu filho? Só Deus é que sabe. Deus nos chamou, cada um. Deus me chamou,
Deus me chamou? Pergunta para você mesmo, Deus me chamou? Cada um com dons diferentes. Eu, você, internautas, você está aí ouvindo que Deus te colocou. Nós temos um chamado. E muitos irmãos frequentam as igrejas e são negligentes. Como? Sem compromisso, sem vida pulsando para estar na casa do Pai. Não tem vida de oração, não lê a Bíblia. Deus chamou você, Ele quer usar você com propósito. Se você realmente quer, você diga amém. Eu não vou nem olhar. É Deus e você. Quer fazer da tua vida o que Deus quer? Um servo temente para esta nação idólatra. Você está crendo? Ele quer fazer de você uma voz, chamando o povo para o arrependimento, começando na tua casa. É no ônibus, é no hospital, é no shopping, no trabalho. Dê o seu testemunho que você é um servo de Deus. O importante é que você tenha convicção de onde vem esta voz de Deus. Não é a minha voz, não vem de mim, não vem do pastor, não vem do irmão. A voz vem do Espírito Santo para a tua vida. É este que te chama a um sacerdócio santo para sermos sal desta terra e luz neste mundo. Aquele que conhece o Senhor e tem o Espírito do Senhor, ele tem um chamado. Tem um chamado. Para quê, pastora? Para evangelizar. Ninguém conhece meu nome. E muitos, a mesma linha, ninguém conhece ele pelo nome, é o pastor. Lá em uma é a pastora. Ontem, pela misericórdia de Deus, porque eu estava uma noite, um dia, sem celular, não dei bom dia para ninguém, o negócio não andava, me enganava 10 minutos, depois voltava tudo zerado, e eu preocupada, tendo que mandar a mensagem. Fui 2 vezes a Bacaxá, primeiro na própria loja, que eu não quero falar o nome, porque... E venderam uma coisa que não deu certo, e aí depois me indicaram uma loja que era muito idônea, e realmente foi, e disse, olha, a gente não tem isso, fizemos uma limpeza total, mas vai durar até 2 anos só esse celular, mas, contudo, quando a loja fechar, a senhora mora onde? Eu digo, eu moro em tal lugar, se é assim, nós vamos levar lá, nem que se for até de madrugada. Eu digo, não, de madrugada estou dormindo, e levaram, disse que vai levar 1 ano ou 2 anos. Aí levaram lá uma peça e, graças a Deus, ali carregou. Mas eu digo, Jesus, até quando? Aí ele disse, está vendo aqui, quando aparece que está rodando, que está carregando, você olha em cima, está meio verdinha. Uma dica que vou dar. A placa não vai durar 1 ano. Se o celular está velho. Meu Deus do céu. 7 horas da noite chegaram lá com a peça, para a glória de Deus. Amados, olha, isso é uma coisa que você, a nossa vida, tudo está ali, é banco, é evangelização, os contatos. Eu não respondi a muita gente, não deu. Então, Deus, Ele tem propósitos. Você precisa ter vida de oração. Você precisa ter alegria de estar na casa do Pai. Ele quer fazer de você esta voz. A voz vem do Espírito. É Ele que te chama a um sacerdócio santo, amados. Aquele que conhece o Senhor e tem o Espírito do Senhor, ele tem um chamado. Diga, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado a dar testemunho. Eu quis dizer do rapaz
e da esposa, foi o casal que eles fecharam a loja, eles não viram o número, já estava escuro. Eu tenho uma placa, mas não viram direito o número. Foi pela localização, mas não sabia o número. Aí chegou numa esquina, e sabe quem é uma pastora? A pastora, ela é pastora. Ela foi lá na loja, a pastora é ali, ó, é lá embaixo, lá naquela esquina ali. Amados, por quê? Você dá o testemunho. Eu digo uma coisa, você tem ministério. Todos nós. Digam amém. Você tem talentos, digam amém. Você tem vida. E o Senhor quer te usar. O chamado vem de cima. Faça célula. Seja o líder desta célula para crescimento da obra de Deus. Ele ama a sua vida. Ele sabe das suas imperfeições. Graças a Deus, eu digo isso, amados, que Deus não me vê como eu me vejo. Ansiosa, preocupada. Eu sou assim. Eu não quero ser assim. Já melhorei um pouco, fico ansiosa. Mesmo sem querer, eu já estou ansiosa às vezes. O profeta Jeremias expressou um sentimento de imaturidade. O profeta Jeremias, inexperiente, quando ele foi chamado por Deus, ele disse, esse negócio não é para mim não, pai. O pai dele era sacerdote. Jeremias 1, versículo 4 a 8. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Olha, isso está lá no Salmo também, 139, versículo 6, hein? Olha, você vê aqui em Jeremias, 640 antes de Cristo. E antes que saísse da madre, o quê? E consagrei. Você não sente, assim, aquela coisa linda e orgulho, e por isso que o Senhor te escolheu e te constituiu o quê? Profeta às nações. Então lhe disse, Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Versículo de número. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos, digam, a todos, a quem eu te enviar, irás, e tudo de quanto eu te mandar, falarás, agradando ou não. Aleluia. Versículo de número 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu recebo esta palavra. Oh, glórias a Deus, aleluia. Honras e glórias é para ti, Pai. E Jeremias foi obediente ao Senhor. Quando eu falei em autenticidade, postura, é o reflexo daquilo que eu tenho dentro de mim. Pergunto, não é para ninguém responder, é para refletir. Quem é que te governa? O que você tem dentro? Quem domina a sua mente? Quem é que está no trono do seu coração? Ser autêntico é ser sincero. Aquele que não está maquiado é ser verdadeiro. E muitas das vezes a pessoa, sendo verdadeira, que não está maquiado, são vistas, não gosto muito dele não gosto muito dela não. Este foi Jeremias. Ele abriu o seu coração, falava das suas crises. Ele era vulnerável. Exemplos mais notáveis. Vamos ver Jeremias 12, versículo 1 a 6. Tu és o Senhor quando eu entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos,
Porque prospera o caminho, ele perguntou, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem no fruto, tente nos lábios, mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração. Deus respondeu para ele, é que ia demorar muito a mensagem, pois vocês verem. E sente o meu coração para contigo, arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, parece os animais e as aves, portanto diz, ele não verá o nosso fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sente seguro, que farás à floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e casa de teu pai, o Senhor respondendo, eles próprios procedem perfeitamente contigo. Eles mesmo te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles ainda que te digam coisas boas. Amados, ele questionou Deus perguntando, porque os ímpios prosperam, enquanto eles sopram para fazer a vontade do Senhor. Quantos já ouvi falarem isso? Depois vocês vão em casa em Jeremias 20. Jeremias 20. É uma das passagens mais intensas que evidenciam a sua vulnerabilidade de Jeremias. Ele lamenta perseguições que sofre. E apesar do desespero, ele reconhece que a palavra de Deus arde como um fogo em seu peito. E ele não consegue deixar de proclamá-la. Eu vejo, amados, não é por nada, porque sou mãe não, às vezes eu vejo meu filho abre o coração, falando muitas assim, dele próprio. Nós sofremos. Sabe, amados, eu vejo, graças a Deus, eu os criei como o Senhor determinou, mas somos falhos muitas vezes, né? Então, ele não esconde a vulnerabilidade dele, né? Amados, por muito menos, alguns irmãos abandonam a fé. Eu estou falando mentira? Por muito menos, os irmãos não passaram o que Jeremias passou e abandonam. Preste atenção, o profeta de Deus, ele não prega aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Um profeta de Deus mesmo, que ouve a voz de Deus, se o direciona, prega sobre isso, prega sobre aquilo, prega sobre o livro tal, amados, mas sim, prego aquilo que Deus quer, que Ele manda, o que Deus quer, cada um Deus usa como quer, e por causa disso pagamos o preço, e é na lama que Jeremias chora e grita, aleluia. Imagine, amados, os inimigos dizendo, aí Jeremias, diz que é profeta, está na lama, morrendo aí, esse negócio de pregar, esse negócio de falar de exortação, de libertação. Vejam, amados, os inimigos de nossas almas jogam dados, até às vezes em casa, para ouvir, mas isso aí, não sei o quê, jogam dados, dissensões, criticam, falam da igreja, falam do outro pastor. Não pode prestar os ouvidos para isso. Eu conheço pessoas, ontem mesmo eu estava conversando com uma irmã, dizendo, não pode ouvir isso. Olha lá o teu pastor. Os pastores sérios têm que ter muita autenticidade para permanecer firme, com força e fé. Amém? Dizendo, concluo, a providência de Deus, ela não está limitada
as nossas expectativas. Vocês estão entendendo a mensagem? Ele age através de quem ele quer, quando ele quer, para proteger aqueles que lhes são fiéis. Aleluia! Portanto, não desanime quando a verdade for atacada. A palavra de Deus permanece eternamente, não importa quantos tentam destruir. A palavra de Deus diz: sejamos corajosos para agir em retidão, mesmo quando isso nos custar caro. Quantas vezes, amados, passamos por isso? Jeremias estava afundando na lama, onde o lançaram, mas Deus o resgatou. Nenhuma cisterna é tão funda que a mão de Deus não possa alcançar. Veja a tua situação em momento. Ah, Senhor, só pode alcançar os juízes lá, só pode alcançar aquelas pessoas. Não pode? Pode. Não esqueçam, amados, é profético. Mesmo quando todos parecem falhar, mesmo quando todos estão contra ti, digam amém. Amém, amém. Deus sempre tem um plano e um agente para realizar a sua vontade, porque Ele é soberano. Aleluia. E é na cisterna, na lama, é na aflição que Deus trabalha o seu caráter, lapidando, amados, para ser aprovado por Ele. E é muito mais importante, amados, ser aprovado por Deus do que ser usado. Muitos falam assim: Senhor, me use, Senhor, me use. Só pode usar, mas o que é mais importante é ser o quê? Aprovado por Deus. Deus procura seus filhos, amados, irmãos sérios, autênticos. Repitam: sérios, autênticos, obedientes, temerosos e quebrantados na sua presença. Não discuta com a soberania de Deus. Nunca. Nas aflições, aprendemos o quê? Vocês vão repetir: a depender de Deus. Aprendemos o quê? A depender de Deus. Aprendemos a obedecer. Aprendemos a ser humildes. Aprendemos a não julgar o irmão ou o teu líder. Amados, depois do profeta Jeremias ter passado por tudo aquilo, eu gostei. O rei Zequedias, no versículo do capítulo 38, vamos lá, versículo 14 a 17, onde eu gostei. Então o rei Zequedias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, a terceira entrada da casa do Senhor. Ele disse: quero perguntar-te uma coisa, Jeremias, nada me encubras. Disse Jeremias a Zequedias: se eu te disser, porventura, não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás? Então Zequedias jurou secretamente, olha só, a Jeremias dizendo: tão certo como vive o Senhor que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Ele tinha dado, né? Então Jeremias disse a Zequedias: então diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Entendo. O rei Zequedias chamou Jeremias, mandou chamá-lo e perguntou: e aí, Jeremias, agora, depois que ele passou aquilo tudo,
Depois de tudo, qual é a sua mensagem? Ele pensou que ele ia dizer, bom, vamos se render, né? Ó rei, a minha mensagem é a mesma. Glória a Deus. Ele disse, a minha mensagem é a mesma. Ou o povo se rende ao rei da Babilônia em todos os momentos. Ele não mudou. Depois de passar aquilo, concluindo, vocês podem, amados, entender a soberania de Deus. Ele não está dormindo, ele está dormindo. Você está ali dormindo, descansando o teu corpo, e ele está ali trabalhando. Passamos às vezes coisas que nós não entendemos. Eu digo, meu Deus, mas como isso? Não sei, mas Deus sabe. E que vocês saiam daqui mais convictos do ministério, mais firmes, dê glórias a Deus, mais constante no seu chamado, na obediência. Nosso Deus é soberano, sabendo que aqui é uma comunidade de amor. E digo mais, necessitamos de fazer células para o crescimento da obra de Deus. Chama teu vizinho, chama teu irmão, visita, vamos à igreja, amados. Se puder, fazer uma reunião, um chazinho de tarde, quem puder, o Senhor está falando já há algum tempo. Quem sabe você chega a uma conclusão. É o teu momento de você poder estar nesta fase de dizer, eu não quero responsabilidade com o ministério. Eu não consigo. Você é internauta, irmãos, e Deus diz, é para você. Visitas em hospitais, capelania, evangelismo. E Deus nos fala, eu quero usar a tua vida. Tem muita coisa para fazermos ainda. Aleluia. Eu preciso de você cheio de convicção, de que te amo, de que te chamei, que seja autêntico, transparente e íntegro. Eu quero ver de você uma vida completamente entregue em minhas mãos, com todos os obstáculos que possam aparecer. Quem sabe, você que está me ouvindo pela internet, é o seu momento. Você pode estar numa cisterna, em qualquer situação, na aflição, acuado, temeroso. Você que está aqui nesta manhã, você que está me ouvindo, e Deus diz, é o momento de você se erguer. E te faço uma pergunta, talvez difícil de você me responder. Você quer? Você que está nas redes sociais, você que está aqui, você quer? É contigo que Deus está falando. E termino com Salmo 100, do versículo 1 a 5. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico, aleluia. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo
e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios, com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Senhor, o recado foi entregue. Senhor, que o Senhor possa, Pai, aleluia, enviar os teus anjos, Senhor, ir à nossa frente, livrando-nos de todo mal, de toda perseguição, de todos os dardos que lá na justiça, Senhor, lá nos processos, Senhor, aonde for, no trabalho, Senhor, na família, Senhor, livra-nos, Pai. Nós cremos no teu poder. Nós cremos, Senhor, que tu estás falando à tua igreja. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está trabalhando. Nós cremos, Senhor, que a semente foi plantada. Como a semente tem sido plantada, Senhor, há 20 anos. Senhor, não importa o tempo, mas o importante, Senhor, é sermos aprovados por ti. Porque passamos numa fornalha, Senhor, de Botafogo aqui para Tijuca. Senhor, muitos não entendem e julgam, mas, Senhor, tu conheces, Senhor, o nosso coração. E ali, Pai, tu mostraste depois de muitos anos do que foi feito ali, que se afastaram, Senhor, foi feito em outro ministério, o mesmo problema, e dali se foram todas as vidas. Mas que o Senhor usa misericórdia, Pai. O Senhor usa teus servos como Ele quer. Senhor, estamos aqui disponíveis para o Senhor nos usar, para o Senhor falar. Senhor, e abre, Senhor, portas, Senhor. Essas duas igrejas, Senhor, plantadas por Ti, como o Senhor falou há 20 anos atrás. Estamos ainda, Senhor, no embrião, Senhor, virgem, Pai, a igreja de Itaipu. Senhor, e aqui na Tijuca, Senhor, queremos proclamar o Evangelho, Pai. Queremos, Senhor, força dos teus servos para nos dar a mão, Senhor, daquilo que estamos precisando. Abre portas, Senhor, aonde não tem. Abre portas, Senhor. Estamos clamando dia e noite e madrugada. Deus, a cada situação que se encontra com cada um de nós aqui, e os irmãos que não puderam estar, Senhor, que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga resposta, Senhor, às nossas orações. E cremos, Senhor, quando tu dizes alegrai-vos, alegrai-vos sempre, mesmo nas tribulações. Alegrai-vos, Senhor, porque eu sei que tu és o Deus soberano, o Deus fiel, o Deus que não falha, o Deus que faz o impossível acontecer. E nesta manhã, Pai, o Senhor está, Senhor, trazendo bênçãos incomensuráveis. O Senhor está trazendo entendimento, Senhor, àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de enxergar da forma que tu queres. Senhor, quando diz a tua palavra, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, do jeito que passei mal, poderia não estar aqui, mas o Senhor me deu livramento. O Senhor foi fiel, Pai. Eu te louvo, Jesus, por muitos anos, Senhor, estar tocando, pregando, sendo, Senhor, o braço direito dos pastores, dos presbíteros, humildemente, Pai. Eu te louvo, Pai, por cada vida, por cada família, por cada irmão, por cada internauta. Senhor, é o Senhor que envia, não mandamos ordem aos anjos. Isso é uma heresia. Mas a tua palavra diz no Salmo 91 que só envia os anjos a nosso respeito. Senhor, e creio que cada um está vindo com uma espada embainhada, tirando tudo aquilo que não provém de ti,
fazendo, Senhor, a unidade do amor desta comunidade cristã, missão evangélica, crescer poderosamente, Pai, e todos verão a Tua glória manifestar nas nossas vidas, cada um com seus talentos, cada um, Senhor, como Tu queres que usar. E assim entrego esta oração, entrego a cada família, Pai, visita, Senhor, a cada lar aqui representado, no nome de Jesus, toda honra, toda glória, e vamos Te louvar, dizendo que o Senhor é o Deus soberano das nossas vidas, que assim seja, e assim diz o Senhor.